Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de onde surgiram os números e os seus símbolos. Mas antes, vocês já pararam para pensar nisso? Será que os números eles só surgiram da invenção de algum matemático? Bom, vamos lá saber? Bom pessoal, os números eles surgiram há mais de 30 mil anos atrás. E eles surgiram quando houve uma necessidade de contar o que os homens caçavam ou o que eles pescavam, né? Ah, mas como assim? Os homens naquela época, eles viviam em cavernas e grutas. E por isso não tinha essa ideia para eles de números como a gente tem hoje. Mas eles tinham que ter essa necessidade de contar, eles precisavam contar. Então, quando os homens eles iam pescar ou caçar, eles levavam com eles pedaços de ossos ou de madeira. E aí, cada animal ou fruto que eles tinham capturado, eles pegavam um osso ou uma madeira e faziam um risco. Como assim? Por exemplo, se eles estivessem caçando e tivesse pego 5 peixes, eles iam fazer 5 tracinhos na madeira no osso. Já se eles estivessem caçando e pegasse 5 onças, eles iam fazer 5 tracinhos na madeira no osso, para eles terem uma noção de quanto eles tinham pego. Então, pessoal, com essa evolução do homem que teve, né, que eles deixaram de ser nômades e fixaram em um só lugar, eles pararam de praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas eles também tiveram que começar a praticar o cultivo de plantas e a criação de animais, né? Então, a partir daí, houve uma maior necessidade de contar. Então, fazendo com isso que uma nova forma de contagem fosse criada, né, para poder um homem controlar o seu rebanho ou até mesmo ali sobre as suas plantações. Então, com isso, eles começaram a utilizar pedras. Mas como assim começaram a utilizar pedras? Cada animal representava uma pedra. Mas como que isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro do saco. E no fim do dia, para cada animal que entrava no cercado, eles tiravam uma pedra, para assim ter um controle de quantos animais ainda tinham ali. E é assim que era possível mudar esse controle e saber se algum animal tinha sido comido por algum outro animal ou se apenas tinha se perdido do resto do rebanho. E com a evolução do homem e da matemática surgiu essa palavra cálculo, que em latim significa contar pedras. Então é daí que vem o significado da palavra cálculos, contar pedras, pois naquela época era exatamente assim que eles tinham esse controle e contavam. A evolução dos símbolos matemáticos é um processo histórico complexo. Na verdade, eles são resultados de um processo histórico de evolução. Os símbolos que nós conhecemos hoje começaram a surgir quando a álgebra chegou à Europa, já no Renascimento. Primeiro surgiu o de soma, criado em 1360 pelo francês Nicole de Oresme, para substituir a palavra et, que no latim significa e. Por exemplo, 1 e 3, que seria 1 mais 3. Já em 1489, o alemão Johannes Wiedemann criou o sinal para subtração. O sinal de igualdade surgiu depois, em 1551, criado por Robert Record. A lenda que envolve a criação diz que quando ele precisava escrever por extenso que um lado da equação era igual ao outro, aborrecia-se, então resolveu criar um par de paralelas como símbolo desta igualdade. O primeiro sinal de multiplicação foi criado em 1618, também na Inglaterra, por William Oaktree. E ainda no século XVII, em 1698, Gottfried, um alemão, inventou o outro sinal, o ponto. Os árabes até criaram um símbolo para a divisão no século XII, mas o primeiro sinal a se popularizar foi o segmento de reta entre dois pontos, criado em 1659 pelo suíço Johann Rau.
Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, o nosso Instagram tá aqui. Deixe o seu like, sigam e até a próxima!